com o nascer de cada dia. Sombras de um antigo passado ecoam por toda a Austrália. Terra de eterno mistério. Estranha e longínqua durante inumeráveis séculos, até hoje ainda é uma terra quase mística. Uma terra apenas recentemente perturbada pela chegada do homem. Muito antes da aparição do homem, já haviam aqui criaturas entre as mais bizarras do planeta. Eram tão diferentes dos outros animais que os primeiros exploradores europeus mal acreditavam que fossem verdadeiras. Ainda hoje, 3 séculos depois, muitas das questões que estes animais colocaram à ciência continuam sem resposta. Por toda a Austrália, pesquisadores e cientistas testemunham os segredos desta infinita e variada vida selvagem. Animais antes chamados de fósseis vivos foram apropriadamente identificados e categorizados, e suas relações evolucionárias melhor compreendidas. Ainda assim, permanecem mais perguntas que respostas. Persistentes e antigos mistérios que acenam para todos os que observam o espetáculo da vida nas praias únicas da Austrália. Austrália, a terra dos animais misteriosos. Um especial da National Geographic. Produzido pela National Geographic Society. Banhada a leste pelo Oceano Pacífico e a oeste pelo Oceano Índico, a Austrália se estende por quase 8 milhões de metros quadrados. É o menor continente do mundo, mas a maior ilha. Um autônomo laboratório biológico único no mundo. A ciência sempre ficou intrigada sobre como e por que esta ilha-continente tornou-se o lar do que talvez seja a mais distintiva reunião de criaturas encontradas no mundo inteiro. Parte da resposta está na sua separação, em seu isolamento geográfico do resto do mundo. Deslocada da grande massa terrestre, a Austrália desenvolveu-se isoladamente por cerca de 50 milhões de anos, com sua vida selvagem relativamente protegida de influências externas. Mas o mundo que hoje conhecemos não traz todas as respostas do passado australiano. Temos que voltar no tempo, na história geológica da Terra, quando os continentes eram unidos. Cientistas acreditam que em algum lugar entre os continentes que hoje conhecemos como as Américas, Antártida e Austrália, desabrocharam e desenvolveram seus primeiros marsupiais. Quando a camada terrestre separou-se, os continentes levaram consigo suas formas de vida. Entretanto, na América do Sul, predadores e competidores exterminaram um grande número de espécies marsupiais. Na Antártica, eles congelaram e desapareceram. Só na Austrália, segura contra competidores, essas espécies únicas puderam florescer. E até a recente chegada do homem, eles desenvolveram-se na maior parte sem serem perturbados durante milhões de anos.
A população humana da Austrália chega a quase 15 milhões e, como seu interior é uma terra árida, os maiores centros cosmopolitanos beiram o litoral. Um mito comum sobre a Austrália é que se pode ver cangurus saltando pelas ruas de Sydney. É quase certo que a maioria dessas pessoas jamais viu um e talvez nunca verá, a não ser em um zoológico. Zoológicos e reservas são atrações populares na Austrália. Aqui, animais domesticados oferecem a oportunidade de se observar alguns dos mais apreciados recursos do país. A maioria dos cangurus desta reserva foram criados como órfãos. Suas mães foram vítimas de atropelamentos ou de caçadores. Sob o olhar atento de uma zeladora, os joeys, como são chamados jovens cangurus, são tratados até atingirem idade suficiente para viverem por conta própria. Uma fronha é uma boa substituta para a bolsa da mãe. Talvez o campeão de popularidade seja o orgulho e alegria da Austrália, o gracioso koala. Okay, miss, just watching me, please. Oh, well, you got a beautiful smile. Dimples and all. How about that, Capturado jovem, o koala aceita humanos. Mesmo na floresta, eles são pacíficos se não forem perturbados. O koala selvagem habita as florestas de eucaliptos em todo o leste da ilha. Vai à terra somente para subir em outra árvore e assim passa a maior parte de seu tempo, de árvore em árvore, nos seus galhos mais altos. O koala desenvolveu-se habilmente para sua vida arbórea. Longos braços, patas bem peludas e polegares opostos com garras em forma de torno. Além de ser lar e abrigo, os eucaliptos fornecem ao koala seu alimento básico. Um koala come cerca de 1 quilo de folhas por dia. Apesar da superficial semelhança, o chamado urso-koala não é um urso, mas um verdadeiro marsupial, um animal com bolsa como o canguru. Após o nascimento, o filhote ficará na bolsa da mãe por cerca de 6 meses. Quando estiver forte o bastante para deixar a bolsa, o fará intermitentemente durante mais alguns meses e viajará por todo lado com a mãe, apegado às suas costas ou peito. O koala inspirou uma série de reações nos observadores durante séculos. Um autor escreveu: "A expressão do koala sempre me lembra de uma Madonna bizantina ou alguma duquesa viúva, entediada, bem alimentada e bem criada." Mas muitos aborígenes viam algo diferente. Para eles, o koala representava a reencarnação dos espíritos de crianças perdidas. Uma equipe de pesquisa dos Parques Nacionais de Queensland e do Serviço de Vida Selvagem está estudando a ecologia e a reprodução do koala na floresta. Sua área de estudos abrange cerca de 600 acres, onde normalmente vivem de 30 a 40 koalas. Liderados pelo Dr. Greg Gordon, os pesquisadores vêm capturando e colhendo dados dos koalas desde 1971. Não é uma tarefa simples. Primeiro, eles têm que fazê-lo descer.
Como o animal sobe ainda mais, a vara tem de ser estendida até alcançá-lo. This is not going to be all that easy, Greg. It's going to drop just near the edge of the embankment, so... Yeah, I'll be right with. A experiência ensinou aos cientistas que o procedimento é basicamente seguro para o koala. Sua rígida estrutura e grossa pelugem no traseiro os protegem contra quedas. That's it. You're just below him now. You're right, Go on, drag him off. Right? It doesn't hurt him at all, particularly when they come down on a branch like that. That's a rude awakening, wasn't it? Apesar de pacífico por natureza, um koala pode se tornar agressivo sob pressão. O saco é apenas uma precaução contra suas poderosas garras e tenazes. Procurado por sua pele nas primeiras décadas deste século, o lento koala foi caçado até quase sua extinção. Hoje, graças à proteção do governo, eles estão seguros. Mas, recentemente, nesta área de Queensland, houve uma sensível queda no índice de natalidade. Indicando os animais e estudando-os por alguns anos, os cientistas esperam apontar a causa. Nesse processo, através de exames, expandem seu conhecimento de padrão de crescimento e estados gerais de saúde. Presilhas codificadas por cores tornam o animal facilmente identificável, mesmo nas mais altas árvores. Este foi marcado quando ainda vivia na bolsa da mãe e já se sabe muito sobre ele. A dentição é a mais confiável indicação de idade. Este macho tem aproximadamente 3 anos. Yeah, we want to do his chest cleaned. Em seu peito, o koala macho tem uma glândula que secreta um particular odor. Esfregando essa glândula nos troncos e galhos, eles anunciam aos outros sua presença. Okay, we'll go over and out of the sun, I think. That sounds like a good idea. Okay, fella. There we are, good as new. He's not going to go to that tree again. Go on. Momentaneamente desorientado após ser tirado do saco, o jovem koala parece inseguro sobre o que fará. There he goes. Mas em segundos volta rapidamente para a mesma árvore na qual foi pego. Because he proved me wrong. Seems okay. He took that rather well. Yeah. Sentindo-se seguro no lugar de onde foi tirado, o koala não sabe da importância desse encontro de hoje, que poderá ajudar a determinar o futuro da espécie. Talvez o próprio símbolo da Austrália, o canguru, ainda é tão fascinante hoje quanto foi o primeiro espécime vivo levado para a Inglaterra no século XVIII. Um panfleto anunciava o evento dizendo que enumerar suas extraordinárias qualidades extrapolaria os limites de uma notícia comum. Quase 2 séculos depois, um raro trecho de filme mostra uma das mais extraordinárias qualidades do canguru. Após um período de gestação de cerca de 1 mês, este canguru vermelho prepara-se para dar à luz. Apesar de cientistas agora entenderem a biologia do nascimento marsupial, é sempre bom lembrar: todos os marsupiais nascem em um estado subdesenvolvido, onde seu crescimento ocorrerá dentro da bolsa. Indefeso e cego, o pequeno filhote, sem a ajuda da mãe, deve navegar através de seu pelo em direção à bolsa. Se perder-se no caminho, morre.
Uma vez dentro da bolsa, guiado somente pelo olfato, o filhote encontra uma das tetas da mãe. Ele ficará grudado a ela, mamando por mais 6 meses. Agora o filhote está forte o bastante para deixar a bolsa. Mas mesmo grande o bastante para pastar, ele ainda mamará na bolsa durante vários meses. Com uma surpreendente adaptabilidade, alguns cangurus sentem-se confortáveis nas árvores, assim como os outros vivem nas escarpas rochosas. Há cerca de 50 espécies de cangurus na Austrália, variando suas medidas de 2 metros ao tamanho de um rato. Mas todos têm um traço em comum: pulam. Mesmo chegando a pesar 100 quilos, o canguru é gracioso quando corre. Pode alcançar cerca de 60 quilômetros por hora e cobrir cerca de 8 metros a cada passada. Recentemente, cientistas ficaram admirados ao descobrir que a certas velocidades o canguru consome menor quantidade de oxigênio quanto mais rápido correr. Descobriram também que, como a mola de um pula-pula, os músculos e tendões de sua perna guardam energia que é então liberada sem esforço no momento do salto. Apesar de ser o mais famoso marsupial, a Austrália possui cerca de 150 espécies de animais com bolsa. O feroz diabo da Tasmânia é um dos poucos que se alimentam exclusivamente de carne. Imaginem o espanto dos primeiros exploradores ao verem um animal com bolsa no ar. Na verdade, este opossum voador não voa como um pássaro, mas suas membranas possibilitam-lhe planar distâncias acima de 40 metros. Apenas em pequenas trilhas do oeste da Austrália encontramos o numbat, um pequeno e delicado marsupial agora extinto em outras partes do país. Com garras agudas, o numbat cava em busca de formigas, seu principal alimento. Sua longa, sinuosa e pegajosa língua pode capturar milhares de insetos por dia. Com suas distintivas faixas brancas e cauda em forma de escova, o numbat é considerado por muitos o mais belo marsupial da Austrália. As majestosas Blue Mountains localizam-se a 60 quilômetros a oeste de Sydney. Aqui, sob a vívida neblina azul que dá o nome às montanhas, floresce uma natureza intocada. Em meio às colinas, uma histórica propriedade chamada Yengo se espalha por 25 acres. Nos últimos 12 anos, tem sido uma reserva particular dedicada à criação de animais ameaçados de extinção. Really heavy, I'll tell you that.
O proprietário é o negociante Peter Piggott, um dos primeiros preservadores australianos. Com sua esposa e filho, está transferindo um fascólomo ferido ao se debater contra seu cercado. Come here. Come on. Nice leg to bite. O sucesso de Piggott com esta espécie é considerado fenomenal, melhor do que qualquer zoológico, e é atribuído ao seu cuidado em criar um espaço o mais natural possível em um ambiente fechado. I guess that my first opportunity at doing something very constructive in the field of conservation was the rediscovery of a wallaby that we thought was extinct. O Parma Wallaby, um pequeno canguru de apenas alguns centímetros de altura, era abundante até os primeiros colonizadores destruírem seu habitat e introduzirem novos predadores. Tido como extinto, uma pequena colônia foi descoberta em 1965. Começando com apenas 18 animais, Piggott aumentou a população local para mais de 200 em 10 anos. A lot of people say to me, why should we conserve wildlife? Why should we be really concerned? I mean, aren't people more important than wildlife? We are all part of the 600 million years of evolution. And I suppose that one of the great things that separates mankind from the animals is our sense and appreciation of the aesthetics, our love of literature, our love of art and poetry and of nature itself. And I often think that if we lose this, if we disregard the world that's around us and the animals that are here, we might wake up one morning and find ourselves on the endangered list. Com seus céus coloridos, a Austrália foi chamada de a primeira terra dos pássaros. Mais de 300 espécies são únicas em suas costas. Uma das aves mais características da Austrália, o emu, é um prodigioso engenheiro. Para chocar seus ovos em um árido ambiente geralmente seco e sujeito a repentinas mudanças de temperatura, ele constrói montes de até 5 metros de diâmetro e alguns metros de altura. Trabalhando juntos, macho e fêmea fizeram uma cama de folhas úmidas e brotos. Para completar a mistura e manter o calor da fermentação, eles cobrem o monte com areia. O ovo é posto no centro do monte. No início da primavera e durante mais 3 ou 4 meses, a fêmea virá uma vez por semana para botar um só ovo. As regiões do emu são marcadas por agudas mudanças de temperatura entre o dia e a noite e quando mudam as estações, mas o ovo deve ser mantido a uma temperatura constante de 30 graus. Assim, quando a fêmea põe o ovo, ela deixa a guarda do monte para seu companheiro. Para checar a temperatura, o macho prova a areia. Com um ponto sensível, seja no bico ou na língua, ele faz uma leitura tão precisa quanto a de um termômetro. Regular a temperatura, removendo ou acrescentando areia, para liberar ou acrescentar calor, é uma constante tarefa para o macho. Uma desgastante tarefa, ao qual ele se dedica por mais de 9 meses durante o ano. A
cada 2 meses, aproximadamente, uma ave subirá à superfície deste solo duro e verá a luz do dia, mas nunca mais seus pais. Das profundezas da floresta ecoa um espantoso e inesquecível som. O da lira, mestre da imitação vocal. Aparentemente infinito em sua variedade, o repertório da lira inclui cantos de outros pássaros, bem como sons humanos. O ritual de acasalamento do macho destaca-se por uma brilhante exposição de sua enorme cauda. Na Austrália Central, pesadas chuvas inundaram o deserto. Mas as tempestades são raras e rápidas nesta terra seca e árida. Quando as poças começam a secar, o sapo d'água demonstra uma notável adaptação. Aumentando o peso de seu corpo em cerca de 50% com água absorvida pela pele, o sapo penetra o macio barro, onde chegará a uma profundidade de mais de 1 metro. Uma vez sob a terra, entrará em um estado de hibernação. Seu corpo só voltará a ficar ativo quando chover outra vez no deserto. Envolto por um casulo feito de pele morta, o sapo ficará em sua câmara, agora preso sob a terra seca e endurecida. Em épocas de seca, esta admirável criatura chega a ficar enterrada durante 2 anos ou mais. Este sapo só voltará a emergir quando voltar a chuva e a terra amolecer novamente. Ele deve acasalar-se rapidamente para que suas crias amadureçam a tempo de captar sua própria água e de se enterrarem até a chuva seguinte. Nas florestas do sudeste de Queensland, em 1972, houve uma grande descoberta científica. Desde então, um estranho animal, único no mundo, estava fazendo história. O primeiro fato notável é que ele sempre existira, apesar de os australianos acharem que não existia em seu país um sapo que vivesse na água. Desde a época da original descoberta, animais capturados são enviados para o Departamento de Zoologia da Universidade de Adelaide para posteriores estudos realizados por Michael Tyler, um dos maiores especialistas em sapos do país. Passando o dia inteiro escondidos sob rochas, estes sapos são os mais sensíveis à luz e tímidos que Tyler já viu. O único modo encontrado para observá-los com sucesso foi removê-los de seu aquário comum. Em um tanque especial feito com vidro de uma só face, os sapos não notam a presença de Tyler. Como muitos morrem cativos e não foram mais encontrados na natureza, restaram estes 2 para resolver os mistérios de um dos animais de comportamento mais incomum já registrado. Esta queda livre é estranha e inexplicável, mas o que mais chocou o mundo foi seu modo de reprodução. What is so unusual about the gastric brooding frog is the fact that it carries its young in its stomach.
Exposto em raio-x, uma artística concepção segue-se ao crescimento de cerca de 2 dúzias de girinos, até que cerca de 8 semanas depois, o estômago da fêmea estende-se completamente com sapos já desenvolvidos, prontos para nascerem. The mother opens her mouth and then she dilates her esophagus and the babies pop up from the stomach, 1 or 2 at a time, and sit upon her tongue. And then they sit and look around, look at the world outside, and then just very, very gently step out. Esta rara foto, tirada por Tyler, foi manchete em todo o mundo. Here we have an animal which can switch off acid being produced in the stomach, and an awareness that that would be an extremely novel way of being perhaps able to treat people who might need to be able to make use of that as an advantage. For example, during the treatment for peptic ulcers, it would be so useful to be able to switch off gastric acid secretion totally for a period of time and do it very, very readily. I say there's a long, long way between what we've done so far and such a thing as a possibility. But, I mean, a matter of a few years ago, no one would have dreamed that the existence of this frog with this habit could possibly occur. And so with that in mind, I don't think it's impossible or too far-fetched to maintain hopes that it may have a clinical application. No mundo réptil, a Austrália é o continente com a maior proporção de cobras venenosas. Esta serpente da família dos elapídeos é uma das mais venenosas do país. Sem tratamento, metade de suas vítimas humanas morrem. Como toda cobra, esta serpente alimenta-se basicamente de pequenos animais como lagartos. Sua abordagem não é nem tímida nem agressiva, pois ela conta com um admirável aparelho para atrair sua presa ao seu alcance. Abanando sua cauda como isca, a cobra espera pacientemente. Atraído pelo que lhe parece algum inseto, o lagarto se aproxima. O veneno, 5 vezes mais potente que o da sua prima, a cobra-rei, paralisa os músculos que controlam a respiração e a vítima morre asfixiada. O Parque Réptil Australiano foi fundado por Eric Worrell, que trabalhou com cobras por mais de 50 anos. People overseas always think of Australian animals as being koalas or kangaroos. They don't think very much about our snakes, our other reptiles, and we have the deadliest reptiles in the world. Robin Worrell é uma experiente domadora de serpentes. Com cuidadosa concentração aliada à sua habilidade, ela só foi picada uma vez em 10 anos. Apesar de sua demonstração de retirada do veneno atrair muitos curiosos, o objetivo primeiro de seu trabalho está no reino da ciência e da medicina. What I'm milking here is the mainland tiger snake. It's probably about 7 or 8 different types of tiger snakes in Australia. It's the 3rd deadliest that we have in Australia. What I'm actually doing now is just enticing the snake to bite over the rubber. The fangs are penetrating through that rubber and the venom accumulates in the bottom of the beaker. Generally we keep it in a frozen... Durante anos, o veneno coletado num parque provou sua utilidade para os laboratórios desenvolverem soros antiofídicos. The work we do here is vital in that it has been estimated that we save 1 life a day from snake bite. That's during the snake's active season, which is, say, from September till April. And I think that works out something around 20,000 lives that this organisation has saved since we started. Graças ao trabalho de Worrell, existe agora antídotos para todas as cobras venenosas da Austrália. Além das cobras, entre os répteis australianos há cerca de 400 espécies de lagartos. Como não possuem veneno contra seus predadores, dependem de um impressionante aparato de defesas e trotes.
Semelhante a qualquer criatura da era dos dinossauros, o Moloch pertence ao grupo chamado lagartos-dragão. Na verdade, um lagarto atarrancado, lento e devorador de formigas, o Moloch é encontrado nas áridas regiões central e oeste da Austrália e se adaptou a algumas das mais duras condições do continente. Mas talvez sua mais notável adaptação seja sua pele espinhosa, uma barricada de adagas, alertando a todos que se aproximem. Lagartos são abundantes em toda a Austrália. O mais famoso e talvez mais espetacular habita as florestas das regiões mais quentes ao norte. Sem ser perturbado, o clamidossauro parece inofensivo, mas face a algum inimigo, ele aplica um notável blefe. Se falhar, basta-lhe uma retirada rápida. Toda a extensão da vida selvagem australiana é tratada por estes dois naturalistas. Juntos, eles são conhecidos pela Manx Wildlife Films. Individualmente, são o australiano Jim Fraser e sua parceira britânica Densey Klein. Nos últimos 12 anos, eles especializaram-se em filmar comportamentos que os olhos nus mal veem. O objeto de sua pesquisa hoje é uma das mais temíveis formigas do planeta. Wow, they're This coming one out bringing already. something into the nest. What is it? It's like a Bit bit of food of or... debris. I don't know what it is. Com o tamanho de 1 polegada, a admirável formiga bulldog inflige uma poderosa e dolorosa picada. Mas para filmar seu comportamento, Jim e Densey devem coletar toda a colônia, cerca de 400 formigas. Até as larvas devem ser recolhidas para que Jim complete sua filmagem. There we are. Na casa de Densey, QG da Manx Films, Jim construiu um modelo em gesso baseado em seu conhecimento sobre o formigueiro selvagem. There's quite a lot of them on the glass there. On the Yes, plastic. right. Well, I'll do it. Yes. Coming out everywhere. A superfície escorregadia do topo evita que as formigas escapem. Amazing what a lot of noise they make, isn't it? Running around. Wow, you can actually see the sting coming out and trying to sting the glass. Going in between the sections of glass. Look at this one here. Look at the sting. They're not happy, are they? Well, if I had my home uprooted like that, I wouldn't be very happy either. Jim, I think, although they're in a bit of a panic now, you know, as soon as the Queen's settled in one of the chambers, they'll be all right. Yes. They're starting to slow down now. They're not quite as frantic as they were. No, they're not. Well, some of them have found the larvae and pupae down below. Levará 3 ou 4 dias até que as formigas se acalmem o bastante para que Jim comece a filmar. I worked at the Australian Museum for about 7 years, and in that time I learned how to manipulate the environment, as it were, in making miniature dioramas, and it seemed a natural thing to combine photography with the filming of small animals. A vida da colônia gira em torno da rainha, cuja função primária é depositar ovos.
Ela pode produzir tanto um por dia como muitos a cada 2 horas. Usando suas agudas mandíbulas, ela gentilmente pega o ovo e procura um lugar seguro para depositá-lo. Ela deve tomar cuidado para que as vorazes larvas não lhe roubem o ovo. Mas desta vez, é uma larva que vence. Para completar seu desenvolvimento em uma formiga adulta, a larva se fechará em um casulo construído por ela mesma, cobrindo de seda fragmentos do túnel de entrada. Estabelecidas neste ambiente criado pelo homem, as formigas seguem sua rotina. Intruso em seu silencioso e miniaturizado mundo, Jim Fraser sente-se privilegiado em testemunhar o pouco conhecido comportamento de uma das mais primitivas formigas da Terra. Milhões de anos de isolamento na Austrália protegeram um grupo de animais que não tem parentes vivos na Terra. Compartilhando traços de ancestrais répteis e primeiros mamíferos, eles podem oferecer um vislumbre de como os mamíferos evoluíram. Um destes mamíferos ovíparos, ou monotremos, é a Echidna, a espinhosa devoradora de formigas. Esta pequena e pacífica criatura tem apenas uma pequena boca na extremidade de seu longo bico e nenhum dente. Em sua busca diária por formigas, ela conta somente com sua pegajosa língua para capturar seu alimento. As únicas defesas da Echidna, e muito efetivas, são seus longos espinhos e sua habilidade em se enterrar diante de algum perigo. Cavando rapidamente o chão duro, a poderosa Echidna pode desaparecer em minutos. Uma quase impenetrável armadura é o que ficará à superfície. A fêmea carrega apenas um coriáceo ovo em uma bolsa que se forma em sua barriga no início da estação de criação. Em cerca de 10 dias, o ovo será rompido. O pequeno feto mamará na bolsa durante mais de 2 meses. Por definição, um mamífero é um animal de sangue quente e peludo que mama quando filhote. A Echidna tem essas qualificações, mas ela mantém a reptiliana característica de botar ovos. Quando e por que outros mamíferos pararam de botar ovos e começaram a carregar sua cria continua sendo um enigma da evolução ainda não solucionado. Nos riachos, rios e lagos do leste da Austrália é encontrado o único parente vivo da Echidna. Externamente, nada parecido com sua prima espinhenta, o ornitorrinco compartilha seus traços reptilianos, além de ser ovíparo. Apesar de ser frequentemente chamado de ornitorrinco bico de pato, seu bico é macio, maleável e flexível, bem diferente do bico de um pato. Repleto de nervos sensitivos, é uma adaptação especializada para detectar as larvas de insetos e pitus, alimento básico do ornitorrinco. Sem dentes, esta espécie tritura seu alimento em sua mandíbula.
Como passa muito tempo intocado em ribanceiras, pouco de seu ciclo de vida é conhecido. O ornitorrinco é tão diferente dos outros animais que foi tido como brincadeira quando descoberto no final do século XVIII. Leigos ainda ficam pasmos com um animal que parece em parte mamífero, em parte réptil e em parte pássaro. Até recentemente era chamado de paradoxo. Tão paradoxal que quase 2 séculos depois continua sendo uma criatura envolta em mistério. David Fleay, um dos primeiros naturalistas australianos, vem estudando o ornitorrinco há quase 50 anos. Hoje, em sua reserva em Queensland, visitantes podem apreciar uma série de animais exóticos da Austrália, mas é o ornitorrinco que a maioria dos turistas vem ver. Well, he's going through his ordinary routine now. He's out feeding and swimming, and when he's had enough of that, which goes on for about 10 hours, right into the night, he goes back into these tunnels, curls up and goes to sleep. Foi há quase 40 anos que Fleay ganhou fama mundial como a primeira pessoa a criar um ornitorrinco em cativeiro. Tudo começou em 1943 com um casal chamado Jack e Jill. Tirados da natureza, adaptaram-se bem ao cativeiro e tornaram-se surpreendentemente dóceis. Pouco após o acasalamento, Jill parou de comer e sumiu em sua toca. Fleay suspeitava que ela estava pronta para botar seus ovos. It was roughly 8 weeks before we thought, as the information was at that time, that at 8 weeks the baby should be able to crawl about and swim. So we took the risk of opening up the tunnel at this point and having a look. I felt that somehow that we were doing the wrong thing, and as a proof it was the wrong thing. We found she had one solitary young one, nice and fat and in good order, but it was blind and helpless and obviously couldn't either swim or walk. We'd opened that up much too soon. We left things alone and just watched carefully from that point on, and then at a further rate, that's 16 weeks altogether, we opened the back of the tunnel again and found that the baby was alive and well. That was a tremendous relief. Well, it was relayed around the world. It was announced, I think, in New York and London. The platypus, of course, is a fabulous animal. It has always attracted a lot of attention. And it was considered impossible around about the 1930s for one to live in captivity for more than a few days. After all the years of effort, it was a tremendous thrill. We put the flag up that day. 4 décadas depois, nem mesmo Fleay conseguiu criar novamente o ornitorrinco. Com seus assistentes da Universidade de Queensland, o Dr. Frank Carrick trabalha após a alvorada e no poente, quando o ornitorrinco é mais ativo. Ele vem estudando a ecologia deste animal desde 1972. Yeah, you're going. Okay, at least with the water being high like this there. Not many waterways Uma rede sem pesos foi lançada paralelamente à ribanceira. Os cientistas checam a rede em intervalos regulares, guiados apenas por uma luz vinda da margem. Apesar da rede ter sido montada para que o animal possa subir à superfície para respirar, há sempre o perigo do enforcamento. Gary, I think there might be an animal up the net a bit further from us there. Would you like to just put the spot on it? Excellent. Yeah, he's gone under a bit. We'll go up and get him out. Okay, just ease it up here, Jim. Here he is. You little beauty. Yeah, get him out. Into the boat you go.
It's a male too. Look at his spurs. Como o ornitorrinco macho tem garras venenosas em suas pernas traseiras, deve ser tratado com extremo cuidado. Apesar da incerteza, cientistas especulam que as garras são usadas contra outros machos na competição pelas fêmeas durante o período de acasalamento. In you go, Chief. Bless you. No, in you go. That's the way. Right. That's got him. Oh, not quite. Yeah, check him. Let's have a look at him. Yeah. Good boy. Com o animal levemente sedado, o Dr. Carrick pode começar seu exame com segurança. Apesar do ornitorrinco existir há milhões de anos, só na última década é que foi obtida uma série importante de dados sobre sua ecologia. Mesmo os mais básicos dados de peso e medidas são preciosos. 2100. I think really the platypus is one of the most crucial animals of all the Australian animals that we need to know much more about, both for the interests of seeing how patterns in the modern mammals evolved, and also, of course, in helping us in a rational way to ensure the platypus does continue on into the future as it has done for many millions of years. It always happens, doesn't it? It's starting to rain. Thanks, Jim. Right, mate, you'll never notice it. Os níveis de hormônios no sangue ajudarão os cientistas a determinarem quando e com que frequência o ornitorrinco macho é sexualmente ativo. Em qualquer estudo de vida selvagem, muitas das importantes descobertas vêm de animais capturados e depois seguidos por certo tempo. Como a maior parte dos ornitorrincos, poucos se afastam de suas pequenas tocas. Carrick espera apanhar novamente este animal, que agora está identificado como número 89. Marcado e identificado por seus capturadores, o número 89 está pronto para ser libertado para voltar para sua toca, para seus caminhos secretos. We're going to go down with it? No. No, I'll put him in. Right. No, since everyone getting wet. Com o surgimento da pesquisa científica na Austrália durante as 2 últimas décadas, foi revelado um fascinante quadro vivo. Ao contrário dos primeiros exploradores, que só viam um confuso mundo de estranhos animais, os cientistas de hoje entendem como o isolamento e a geografia ajudaram a moldar a evolução da vida selvagem da Austrália. Mas o quebra-cabeças está apenas em seu início, e assim permanece. Obsessivas questões de um antigo passado ainda ecoam por toda esta remota e exótica terra. Quem sabe um dia um pequeno animal com um anel de metal possa ajudar a revelar alguns dos antigos segredos da Austrália, uma terra esquecida pelo tempo.